Imagine um país onde a internet é proibida, o governo controla o que você pensa, veste e até lê. Esta é a Coreia do Norte, a nação mais isolada do planeta. Suas fronteiras são fortemente vigiadas, a informação é bloqueada e a vida é vivida sob vigilância constante. Por trás das cerimônias e propaganda, há uma realidade de escassez, repressão e isolamento quase total. A Coreia do Norte é um país no leste asiático, fazendo fronteira com a China, a Rússia e a Coreia do Sul. Desde a sua fundação em 1948, tem sido governada por um regime socialista autoritário. Este regime não é apenas um sistema político, é, na verdade, um assunto de família. Por mais de 70 anos, o poder tem sido transmitido por 3 gerações da mesma família, criando a única dinastia comunista do mundo. Essa sucessão hereditária solidifica o controle da família sobre a nação, garantindo que seu governo permaneça absoluto e incontestável. A história do país está profundamente entrelaçada com a história desta única família, cujos membros são retratados não como meros líderes políticos, mas como salvadores e semideuses, destinados a guiar o povo coreano. A narrativa oficial do Estado apresenta um quadro de um paraíso socialista orgulhoso e autossuficiente. O governo afirma realizar eleições, sugerindo um processo democrático onde o povo tem voz. No entanto, observadores e analistas internacionais descartam universalmente essas alegações. Essas eleições não são competitivas. São eventos cuidadosamente encenados com apenas um candidato para escolher. O resultado é predeterminado, servindo apenas para legitimar a estrutura de poder existente. Na realidade, a Coreia do Norte é amplamente considerada uma ditadura totalitária. Todo o aparato estatal é projetado para servir a um propósito final: manter o poder absoluto do líder supremo e da elite governante. No coração desta ditadura está um extraordinário culto à personalidade. O fundador da nação, Kim Il-sung, é reverenciado como o Presidente Eterno. Seu filho, Kim Jong-il, é o Secretário-Geral Eterno. O líder atual, Kim Jong-un, continua este legado. Retratos dos líderes são obrigatórios em todas as casas, escritórios e edifícios públicos. As crianças são ensinadas desde cedo a agradecer e louvar os Kims por tudo o que têm, desde a comida que comem até o ar que respiram. Essa deificação da família governante é uma ferramenta poderosa de controle social, borrando as linhas entre lealdade política e devoção religiosa, e tornando a dissidência não apenas um crime político, mas uma forma de blasfêmia. Este sistema não deixa espaço para a liberdade individual ou oposição. Organizações que monitoram os direitos humanos consistentemente classificam a Coreia do Norte como um dos países mais repressivos do mundo. Não há liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade de religião. Qualquer forma de crítica ao governo ou a seus líderes é brutalmente suprimida. O aparato de segurança do Estado é vasto e abrangente, monitorando os cidadãos em busca de qualquer sinal de deslealdade. Essa vigilância constante cria uma atmosfera de medo que permeia todos os aspectos da sociedade. Os cidadãos são incentivados a denunciar seus vizinhos, amigos e até mesmo membros da família, garantindo que o controle do regime se estenda aos recantos mais privados da vida. O governo da Coreia do Norte é uma pirâmide de poder absoluto, com o líder supremo no topo. A ideologia Juche justifica esse domínio, promovendo autossuficiência e controle total do Estado. Não há espaço para oposição, liberdade de expressão ou religião. O medo, a repressão e o isolamento definem a vida no país, onde a autoridade do líder é inquestionável. Na Coreia do Norte,
O governo gira em torno da adoração de uma única família, a dinastia Kim. O culto à personalidade começou com Kim Il-sung, o presidente eterno, e foi transmitido a Kim Jong-il e Kim Jong-un. Retratos dos líderes dominam casas, escolas e espaços públicos. Desde a infância, cidadãos são ensinados a venerar os líderes como figuras quase divinas, tornando a lealdade absoluta parte fundamental da vida diária. A ideologia oficial da Coreia do Norte é o Juche, uma filosofia de autossuficiência radical. Ela proclama que o povo coreano é senhor de seu destino, devendo resolver seus próprios problemas sem depender do exterior. O governo usa o Juche para justificar controle total, isolamento e mobilização da população. Na prática, promete independência, mas entrega apenas isolamento, dificuldades e controle absoluto do Estado. Na Coreia do Norte, o Partido dos Trabalhadores domina toda a vida política e social. O líder supremo exerce autoridade absoluta, e o partido controla o governo, a economia e a sociedade. Não há espaço para oposição ou debate. A filiação ao partido é privilégio e vigilância é constante. O partido conecta o líder ao povo, garantindo obediência total e moldando cada aspecto da vida cotidiana. Por trás das grandiosas demonstrações de unidade, existe uma verdade brutal. O regime norte-coreano é construído sobre o medo. O Estado controla a população com vigilância constante, punições severas e campos de prisão política. Famílias inteiras podem ser punidas e a confiança entre vizinhos é destruída. O medo, mais do que a ideologia, garante a obediência absoluta. A economia norte-coreana é rigidamente controlada pelo Estado, que decide o que é produzido, quem trabalha onde e como os bens são distribuídos. Não há propriedade privada, e cada cidadão depende do governo para moradia, alimentação e emprego. Apesar disso, mercados informais surgiram, pois o sistema oficial não supre as necessidades básicas, criando uma dependência contraditória do capitalismo informal. A política Songun, ou militar em primeiro lugar, define a economia norte-coreana, priorizando o exército popular em todos os aspectos do Estado. Grande parte dos recursos vai para a defesa, deixando setores como agricultura e bens de consumo desassistidos. O contraste é gritante. Tecnologia militar avançada, mas população com poucos recursos e infraestrutura precária. O exército garante a sobrevivência do regime, mesmo à custa do bem-estar da população. A Coreia do Norte enfrenta uma escassez crônica de alimentos há décadas, marcada por desnutrição e fome. O sistema agrícola ineficiente, terras montanhosas e desastres naturais agravam a crise. Após o colapso soviético, a fome devastou o país nos anos 90. Hoje, muitos dependem de mercados informais e ajuda internacional, mas a insegurança alimentar persiste para milhões. Apesar da retórica de autossuficiência, a Coreia do Norte depende fortemente da China para alimentos, combustíveis e bens essenciais. Sanções internacionais, impostas em resposta aos programas nucleares e de mísseis, isolam o país e restringem severamente seu comércio legal. Para contornar essas restrições, o regime recorre a atividades ilícitas: tráfico de armas, falsificação de moeda, contrabando de drogas e crimes cibernéticos. Hackers norte-coreanos
já roubaram centenas de milhões de dólares de bancos e bolsas de criptomoedas. Outra fonte vital de receita é o envio de trabalhadores ao exterior, principalmente para a China e Rússia, onde seus salários são confiscados quase integralmente pelo Estado. Esse sistema de trabalho forçado é amplamente condenado internacionalmente, mas permanece crucial para a sobrevivência financeira do regime. A economia norte-coreana, assim, opera em grande parte nas sombras, sustentando o regime enquanto mantém o país isolado do mundo legítimo. Na Coreia do Norte, o Estado decide onde você mora, o que faz e até com quem pode se casar. Pyongyang, a capital, é reservada à elite leal. O restante é distribuído conforme a conveniência do regime. Profissões são designadas pelo governo, sufocando ambições pessoais e prendendo cidadãos a funções vitalícias. O sistema classifica todos com base na lealdade familiar, determinando oportunidades e até casamentos. Casar-se com alguém de classe inferior pode arruinar o futuro de toda a família. O controle estatal se estende até os aspectos mais íntimos da vida, tornando a realização pessoal quase impossível. O propósito do cidadão é servir ao Estado, não buscar felicidade própria. Assim, a vida é rigidamente roteirizada e a mobilidade social é praticamente inexistente. O regime controla toda a informação. TV, rádio, jornais e até livros são instrumentos de propaganda. O mundo exterior é retratado como decadente e hostil, enquanto a Coreia do Norte é exaltada como um paraíso socialista. A internet global é proibida. Apenas uma intranet estatal, limitada e censurada, está disponível para poucos. Rádios e TVs são bloqueados para impedir acesso a transmissões estrangeiras. O sistema educacional reforça desde cedo a devoção ao líder e a desconfiança do exterior. Questionar a narrativa oficial é impensável. O pensamento crítico é sufocado. O resultado é uma população condicionada a obedecer, incapaz de imaginar alternativas. O maior muro do país não é físico, mas mental. A impossibilidade de conceber outra realidade. Na Coreia do Norte, até o entretenimento é ferramenta de doutrinação. Não há espaço para expressão individual. Programas de TV glorificam o líder e repetem a história oficial. Não existem séries, reality shows ou conteúdos independentes. Conversar com estrangeiros é proibido e monitorado. Turistas só interagem com cidadãos treinados para representar o regime. Lojas estatais oferecem poucos produtos, quase sempre de baixa qualidade. Marcas globais e tendências são inexistentes. O mercado informal oferece opções, mas comprar itens estrangeiros é arriscado e pode ser punido. Vestir-se ou agir de forma diferente é perigoso. A conformidade é questão de sobrevivência. A uniformidade é apresentada como virtude nacional, mas é fruto do medo e da repressão. No fim, a escolha é apenas uma ilusão. O Estado dita cada aspecto da vida. Buscar informações do exterior é crime grave. Consumir mídia estrangeira pode levar à prisão ou até à execução. K-dramas e músicas sul-coreanas circulam secretamente em pendrives, oferecendo um vislumbre proibido de liberdade. O regime combate esse contrabando cultural com batidas policiais, inspeções e punições severas. A lei de eliminação do pensamento reacionário prevê longas sentenças em campos de trabalho para quem for pego. O medo obriga as pessoas a assistirem escondidas, confiando apenas em poucos amigos ou familiares. Para muitos jovens, esse contato clandestino é a única janela para o mundo real e um ato silencioso de rebeldia. O regime teme a verdade.
sabe que sua narrativa não resiste ao confronto com a realidade externa. Em última análise, o maior crime não é assistir a um filme, mas descobrir que outra vida é possível. A vida na Coreia do Norte é como viver em uma prisão invisível. O regime controla cada aspecto da sociedade com vigilância, medo e punição coletiva. Campos de prisioneiros, punição de famílias inteiras e execuções públicas mantêm a população em silêncio. O medo constante destrói laços familiares e sufoca qualquer esperança de liberdade. Sobreviver depende da obediência absoluta ao Estado. A verdadeira prisão é a perda da liberdade. Na Coreia do Norte, o controle social vai além da polícia ou dos militares. É um sistema que transforma cidadãos em vigilantes uns dos outros. O Inminban, grupo comunitário liderado por uma mulher leal ao regime, monitora cada família, visita casas e reporta qualquer suspeita. Ninguém sabe quem está ouvindo. Até amigos e familiares podem denunciar uns aos outros. Os olhos e ouvidos do Estado estão em toda parte, garantindo controle absoluto. O regime norte-coreano não vê a cultura estrangeira como entretenimento, mas como um perigoso veneno ideológico. Ele trava uma guerra implacável contra qualquer influência externa que possa desafiar sua realidade meticulosamente construída. Os principais alvos dessa campanha são a mídia e os estilos da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Uma simples música pop, um filme de Hollywood ou uma revista de moda estrangeira são vistos como ferramentas de infiltração ideológica e cultural, projetadas para corromper as mentes das pessoas, especialmente da juventude. O Estado entende que a exposição à prosperidade e à liberdade retratadas na mídia estrangeira mina diretamente sua propaganda sobre a superioridade do sistema norte-coreano e a miséria do mundo exterior. Para combater essa ameaça, o governo promulgou leis draconianas com punições cada vez mais severas. Uma das mais significativas é a Lei sobre a Eliminação do Pensamento e da Cultura Reacionários. Essa lei torna um crime grave importar, assistir ou distribuir qualquer mídia de países hostis. Simplesmente ser pego com um pendrive contendo dramas sul-coreanos pode levar a anos em um campo de trabalho forçado. Para aqueles pegos distribuindo tal conteúdo em larga escala, a punição pode ser a morte. O Estado criou unidades de vigilância especializadas, conhecidas como Grupa, para fazer cumprir essas regras. Eles realizam batidas surpresa em residências, param pessoas na rua para inspecionar seus telefones celulares e montam postos de controle para procurar dispositivos de mídia ilegais. A repressão cultural do Estado se estende à aparência pessoal. Certos estilos de roupas e penteados são proibidos por serem muito capitalistas ou antissocialistas. Isso inclui calças justas, camisetas com letras em inglês e cabelo tingido. Ligas juvenis afiliadas ao Estado atuam como polícia da moda, patrulhando as ruas para admoestar e punir publicamente aqueles que violam o código de vestimenta. O Estado promove seus próprios estilos aprovados, que são conservadores e uniformes. Esse controle sobre a aparência é outra forma de impor a conformidade e suprimir a individualidade. Ele envia uma mensagem clara de que nem mesmo o próprio corpo é um domínio para a expressão pessoal, mas está sujeito às regras e padrões do Estado. Apesar dos riscos extremos, um mercado negro de conteúdo estrangeiro continua a prosperar. Pendrives e cartões micro-SD carregados com filmes, músicas e enciclopédias são contrabandeados da China e são secretamente comprados e vendidos. Para muitos norte-coreanos, especialmente os da geração mais jovem que cresceram com alguma exposição a esses mercados, essa mídia ilegal
É uma salvação para o mundo exterior. É sua única fonte de informação que não é filtrada pela propaganda estatal. O simples ato de assistir a um filme estrangeiro se torna um ato poderoso, embora silencioso, de rebelião. É um testemunho do desejo humano por conhecimento e liberdade, um desejo que persiste mesmo diante da repressão mais extrema. Na Coreia do Norte, desafiar o Estado pode custar a vida. Execuções públicas e campos de prisão política são usados para instigar o medo e garantir obediência. Até pequenos atos, como roubar comida, podem ser punidos com severidade. Famílias inteiras podem ser condenadas por um só membro. O medo coletivo mantém todos sob controle, extinguindo qualquer faísca de dissidência. O medo constante molda cada aspecto da vida na Coreia do Norte. É o medo de dizer a coisa errada, de uma batida na porta à noite, de ser denunciado por um vizinho. As pessoas vivem atrás de máscaras de conformidade, isoladas mesmo entre a multidão. O regime controla não só ações, mas pensamentos, tornando o medo o maior instrumento de poder. A vida na Coreia do Norte é marcada por uma escassez constante de eletricidade. Fora de Pyongyang, a energia é rara e imprevisível, forçando famílias a depender de velas, baterias ou pequenos painéis solares. O cotidiano é adaptado à pouca luz disponível, e a escuridão noturna se tornou símbolo do isolamento do país, em contraste com os monumentos sempre iluminados da capital. A precária vida diária do norte-coreano comum é ainda mais complicada pela infraestrutura em ruínas do país. Décadas de má gestão econômica e a priorização dos gastos militares deixaram as obras públicas essenciais do país em estado de grave deterioração. As estradas fora das principais rodovias que conectam as grandes cidades são frequentemente não pavimentadas e mal conservadas, transformando-se em lama intransitável durante a estação chuvosa. Isso torna as viagens lentas, difíceis e, às vezes, perigosas. Para as pessoas nas áreas rurais, uma viagem à cidade mais próxima para o dia de feira ou uma visita ao hospital pode se tornar um empreendimento importante que dura vários dias, isolando-as ainda mais do resto do país e limitando seu acesso a serviços essenciais e oportunidades econômicas. O sistema ferroviário do país, o principal modo de transporte de longa distância para pessoas e mercadorias, é igualmente antiquado. Os trens são velhos, lentos e notoriamente pouco confiáveis, muitas vezes operando em horários erráticos devido a falhas mecânicas e falta de energia. Uma viagem que levaria algumas horas em outro país pode levar dias na Coreia do Norte com passageiros presos por longos períodos em locais remotos. Essa falha na rede de transporte tem um efeito em cascata em toda a economia. Dificulta a distribuição de alimentos das fazendas para as cidades. Atrasa a entrega de matérias-primas para as fábricas e torna incrivelmente difícil para o Estado responder eficazmente a emergências regionais, como desastres naturais. A condição dos edifícios públicos e da moradia para os cidadãos comuns também reflete essa negligência sistêmica. Enquanto Pyongyang ostenta grandiosas e modernas torres de apartamentos para a elite, a moradia para a maioria das pessoas em outras cidades e no campo é frequentemente rudimentar e dilapidada. Muitos blocos de apartamentos construídos décadas atrás sofrem com concreto rachado, telhados vazando e falta de água corrente ou saneamento funcional. Os moradores são frequentemente responsáveis por realizar seus próprios reparos, usando os materiais que conseguem encontrar. A promessa de moradia fornecida pelo Estado, um pilar da ideologia socialista, é cumprida apenas no nome,
com a qualidade dessas moradias frequentemente caindo muito abaixo dos padrões básicos de segurança e conforto. Essa infraestrutura em decadência é uma manifestação física de um sistema que falhou consistentemente em investir no bem-estar de sua população. O Estado provou ser capaz de construir armas nucleares sofisticadas e mísseis de longo alcance, mas não consegue garantir que seus cidadãos tenham estradas seguras para viajar ou transporte confiável. Esse contraste não passa despercebido pelas pessoas, que devem enfrentar os desafios diários de um ambiente em ruínas. As estradas esburacadas, os trens parados e os edifícios de apartamentos com vazamentos são um lembrete constante e inevitável da lacuna entre as grandiosas promessas do regime e a dura realidade de suas vidas cotidianas, uma fundação que está lenta, mas seguramente desmoronando. O Estado norte-coreano proclama com orgulho que oferece saúde universal e gratuita a todos os seus cidadãos, apresentando-a como uma conquista fundamental do seu sistema socialista. No papel, existe uma rede de hospitais e clínicas espalhadas pelo país, e os cidadãos não são cobrados por consultas ou tratamentos. No entanto, a realidade do sistema de saúde é muito mais sombria e, honestamente, reflete a mesma escassez e deterioração que afligem outros setores. Décadas de dificuldades econômicas e isolamento internacional deixaram hospitais e clínicas severamente subfinanciados e mal equipados. Frequentemente, faltam os suprimentos médicos mais básicos, incluindo medicamentos essenciais, anestésicos, agulhas esterilizadas e até mesmo ataduras. A própria infraestrutura está frequentemente em falha, com muitas instalações sem eletricidade confiável ou água corrente limpa. Isso significa que, embora uma consulta médica possa ser gratuita, o tratamento não é. Os pacientes são frequentemente obrigados a comprar seus próprios medicamentos e suprimentos no mercado negro antes de poderem passar por um procedimento. Se um paciente precisa de cirurgia, sua família pode ser encarregada de providenciar tudo, desde o anestésico até os soros e suturas. Para aqueles sem dinheiro ou conexões para adquirir essas necessidades, o tratamento médico eficaz é simplesmente inatingível. Isso transforma uma emergência médica em uma crise financeira para muitas famílias. A promessa do estado de saúde gratuita se torna vazia, pois o sistema pode fornecer um diagnóstico, mas frequentemente carece dos meios para oferecer uma cura. As consequências para a saúde pública são terríveis. A desnutrição continua sendo um problema generalizado e crônico, enfraquecendo o sistema imunológico das pessoas e tornando-as mais suscetíveis a doenças. A falta de água limpa e o saneamento precário em muitas áreas contribuem para a disseminação de doenças infecciosas como tuberculose e hepatite. O baixo índice de desenvolvimento humano do país e a expectativa de vida abaixo da média são resultados diretos desses desafios persistentes. Enquanto a elite em Pyongyang tem acesso a hospitais modernos e bem equipados, reservados exclusivamente para eles, a vasta maioria da população deve depender de um sistema à beira do colapso, onde uma doença curável pode facilmente se tornar uma sentença de morte. Em resposta às falhas do sistema oficial, muitos norte-coreanos recorrem à medicina tradicional ou ao autotratamento. Eles dependem de remédios herbais transmitidos por gerações ou compram quaisquer pílulas disponíveis nos mercados informais, frequentemente sem um diagnóstico ou prescrição adequados. Esse desespero evidencia a profunda falta de confiança na capacidade do Estado de cuidar de seu povo. O sistema de saúde, que deveria ser uma fonte de segurança e apoio, é, em vez disso, outra fonte de ansiedade e dificuldade. Ele se apresenta como um poderoso exemplo do contrato quebrado do Estado com seus cidadãos, oferecendo a ilusão de cuidado, enquanto falha em entregar a substância.
Na Coreia do Norte, o Estado fornece moradia, emprego e rações, mas em troca exige obediência total. O acesso a bens e oportunidades depende da lealdade ao regime, criando uma hierarquia rígida e dependência absoluta. A vida cotidiana é marcada por escassez e vigilância, tornando a desobediência quase impensável. O bem-estar de cada família está sempre nas mãos do Estado. A Coreia do Norte é um paradoxo. Um regime que, apesar de crises econômicas, fome e isolamento, sobrevive graças ao controle brutal, apoio estratégico da China e mercados informais. O país permanece empobrecido e reprimido, mas o regime persiste, desenvolvendo armas nucleares como garantia máxima de sua sobrevivência. É essa teia de contradições que mantém a Coreia do Norte de pé. A Coreia do Norte parece imutável, um reino de sombras onde o regime controla tudo, e o culto à família Kim domina a vida. Mas pequenas rachaduras surgem, jovens acessam informações externas, mercados informais crescem e o desejo por liberdade persiste. A mudança pode ser lenta ou repentina, mas é inevitável. A questão não é se, mas quando. E a que custo?